Então, hoje a nossa preleção vai ser sobre a caridade material e a caridade moral. Todos nós aqui sabemos que a caridade é a máxima do Espiritismo. A doutrina espírita tem como cerne, como objetivo principal, como máxima a ser seguida, a máxima fora da caridade não há salvação. Quando pensamos sobre isso, começamos a refletir sobre tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Tudo aquilo que está na Bíblia, nas Escrituras, tudo aquilo que já lemos, já estudamos em algum momento. Quando pensamos sobre a caridade, nos entregamos ao amor. Temos que lembrar que a caridade sim é o amor. O amor é a caridade e a caridade é o amor. Como é dito, amemo-nos uns aos outros e façamos ao trem o que quereríamos que nos fosse feito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, dos itens 9 a 16, que abordam a caridade moral e a caridade material, o Espírito Protetor começa a falar sobre a caridade usando essa máxima, certo? Amemo-nos uns aos outros e façamos ao trem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda moral e religião encontram-se embasados nesses dois preceitos. Amor. Quando amamos o outro, nos dedicamos. Quando amamos, cedemos espaço no nosso coração para olhar por outra pessoa. Quando amamos, deixamos de lado o egoísmo. Deixamos de lado aquele envolvimento que temos com apenas os nossos problemas. E quando amamos verdadeiramente, sentimos o desejo profundo em nossos corações de ajudar, de amparar. Se amamos, paramos de nos preocupar muitas vezes com problemas pequenos e supérfluos que nos levam a intrigas desnecessárias. Às vezes, na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, nos entregamos a dificuldades desnecessárias, a brigas, a desentendimentos com pessoas próximas ou não importa, mas que nos trazem uma angústia, uma amargura interna. Porque muitas vezes ficamos muito focados no nosso ponto de vista, naquilo que é melhor para nós. Isso faz parte da condição evolutiva que nos encontramos. Faz parte de quem somos e do estágio que estamos vivendo aqui na Terra. Então, se pudéssemos só por um momento deixar de olhar para nós, deixar de sentir o que sentimos e pensar no que o outro sente. A empatia. A empatia que muitas profissões exigem daqueles profissionais que se entregam na labuta diária. Aqueles que vão lá buscar o seu alimento e por isso se entregam àquela profissão que escolheram, aquele trabalho que decidiram fazer. Mas muitas vezes não usam a empatia, não se colocam no lugar do outro. Essa empatia que faria com que as coisas fluíssem muito melhor no ambiente profissional é a mesma empatia que deve ser usada na sociedade. Se todos nós, encarnados na Terra, pensássemos e utilizássemos a empatia, saberíamos e entenderíamos esse amor que Jesus nos ensinou. Porque Jesus nos ensinou a amar. Mas nós ainda não aprendemos. Nós ainda não sabemos como amar. Buscamos todos os dias, desde o momento que nos levantamos até o horário que vamos para o nosso descanso, como amar. Como amar sem compromisso, deixando de lado tudo aquilo que eu sou e pensando no que o outro é. Quando pensamos nesse tipo de caridade, a verdadeira caridade, e quando entendemos o que Jesus quis dizer quando disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele disse como eu vos amei. E todos sabemos que na doutrina espírita o nosso maior ensinamento é a busca da perfeição. Estamos buscando, seguindo na nossa escala evolutiva, degrau a degrau, lutando todos os dias da nossa existência para a perfeição. A perfeição moral e a perfeição intelectual. Ao chegarmos nesse topo dessa escala, seremos como Jesus, mas precisamos aprender com Jesus. O que seria essa caridade que o Mestre nos ensinou e que às vezes a gente ainda não compreende? A maioria das pessoas, quando pensa em caridade, pensa em dinheiro.
Aquilo que eu tenho de bem material, será que eu posso doar? Será que eu posso dispor desse dinheiro? Normalmente é nesse tipo de caridade que pensamos, na caridade material. E é o que a maioria das instituições realmente nos pedem, não é? Um pouquinho da condição do dinheiro que temos para doar àqueles que nada têm. Quantos pobres e miseráveis pelas ruas, quantos aqueles que não têm o mínimo, quantas mães em grande desespero porque não têm o leite para dar a seus filhos. Quantas pessoas dormindo sob as pontes e precisando de um cobertor. Quanto vemos? Às vezes está muito longe do nosso dia a dia, daquilo com que cruzamos todos os dias. Está muito longe. Mas se procurarmos um pouco mais, poderemos encontrar a quantidade de sofrimento que está ao alcance de todos nós, de toda a humanidade. E será que a caridade material realmente é aquela que mais significa para mim? Se a caridade material fosse a que é mais bem vista, não que ela não seja importante, é claro que a caridade material é muito importante, porque na condição material em que vivemos, precisamos do dinheiro para as necessidades básicas, para a alimentação, para o teto, para o nosso lar, para a nossa família, é claro que precisamos, ela é importante, mas ela é a mais fácil das caridades. Aqueles que nascem ricos na terra, que têm muitas posses, que têm condição de usufruir de benefícios que muitos não têm, e além disso doar isso que recebem no seu dia a dia, eles podem sim dar parte do seu dinheiro. O dízimo, que é dito até por muitas outras religiões, uma parte, 1/10 que seja dos seus bens para aqueles que mais necessitam. Mas será que ao fazerem isso, eles realmente entendem a importância daquilo que fizeram? Será que pensam em conseguir algo em troca? Qual é o sentimento dessa caridade? Quando damos o dinheiro, quando damos a espécime, aquilo que vai comprar o bem material, será que realmente não fazemos porque sentimos que estamos fazendo a nossa parte? E é como se estivéssemos nos livrando daquilo. A caridade moral, ela é diferente, ela é muito mais do que isso. A caridade moral é aquela onde utilizamos o nosso tempo, onde deixamos de fazer aquilo que nos agradaria, onde deixamos de fazer aquilo que nos faria sentir melhor, onde deixamos de fazer aquilo que nos traria alegria, pelo menos achamos que nos traria alegria. E vamos então dedicar esse tempo que eu iria usar de uma forma não muito produtiva, talvez apenas para mim, mas vamos dedicar esse tempo a alguém. Essa é a caridade moral. Mas precisamos ir longe? Precisamos nos ligar a alguma instituição? Será que precisamos buscar de uma forma, sem saber onde eu busco, onde eu procuro? Talvez não. A caridade moral começa dentro da nossa família. Quantos entes queridos que temos junto a nós, ali perto, queridos ou não? Porque às vezes na família nós temos dificuldades. Pessoas que não são tão queridas, pessoas que dão um trabalho, que têm dificuldades, que apresentam, às vezes, a forma de convívio até incômoda, nos incomoda. E às vezes nos afastamos dessas pessoas porque elas nos incomodam. Mas se elas nasceram na família consanguínea em que estamos, a família que foi determinada para nós nessa encarnação, há um motivo. Deus não faz nada sem motivo. Deus coloca em nossas vidas as pessoas que precisamos amparar e ajudar mutuamente. Nós as amparamos e elas nos amparam. A caridade moral começa dentro da nossa família. É isso que o Espírito protetor do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz. Comece dentro da sua família. Comece com pessoas difíceis, ouvindo. Às vezes só você ouvindo ela sente que ela tem uma importância. Aqui já é uma forma de caridade moral. Então, a caridade moral, ela vai ser além daquele tempo que utilizamos, ela pode ser ainda mais, ela pode se tornar espiritual. Porque quando começamos a fazer isso com as pessoas que temos contato mais próximo, começamos a sentir. Aqueles que nunca praticaram a caridade talvez não consigam entender o que ela realmente representa.
Quando às vezes as pessoas nos dão a atenção que queremos, que precisamos, que às vezes desesperadamente estamos pedindo. Olhem para mim. E às vezes pensamos que se alguém nos olhar diferente, sentir, nos enxergar, sentiremos aquela paz, aquele amor. Mas nada vai ser maior, nada trará mais felicidade do que quando nós fazemos isso pelo outro. Quando alguém faz isso por nós, o nosso coração vai se encher de alegria. Nós vamos pensar, sou importante, eu tenho valor para alguém. Então, se usar a empatia e olhar por esse alguém, se eu pensar nessa pessoa como alguém que sofre, eu não sei quais são os seus pensamentos, quais são os seus sentimentos, o que a angustia, mas como nós, ela vive no mundo de provas e expiações, no mundo onde enfrenta dificuldades e obstáculos, no mundo de vicissitudes, onde ela precisa lutar todos os dias para continuar a viver, para continuar a conquistar o seu alimento, para saber como agir com seus filhos, para ter certeza de que ela está fazendo bem, que ela está amando como Jesus nos amou. É a dúvida que nos cabe todo dia. Então, quando olhamos para essa pessoa e pensamos que estamos tornando ela especial como eu me sentiria, a alegria que nos preenche o coração, que nos enche a alma, é sublime. A caridade é sublime quando ela chega a ser espiritual, quando conseguimos sentir o amor e a gratidão dessa pessoa por nós. E essa gratidão faz-se sentir pelos fluidos amorosos que ela começa a nos mandar, a nos enviar, pelos pensamentos amorosos, pela luz que ela começa a emitir, porque ela percebe que ela não está só, que ela tem alguém que vai ajudar, que Jesus olha por ela, que Deus não a abandonou, que ela é um filho de Deus, que ela tem direito ao amor. Mesmo que ela tenha cometido muitos erros, mesmo que ela tenha feito coisas das quais ela se envergonha, mesmo que a sociedade a condene de forma agressiva, como a gente vê hoje nas mídias sociais. A sociedade condena, a sociedade espizinha, não sabe as condições que aquilo aconteceu, não entende por que a pessoa tomou essa ou aquela atitude, julga de forma severa aqueles que praticaram o ato criminoso. E não que não devamos olhar para o ato criminoso e entender que ele é errado, é nocivo e que ele não deve ser feito. Mas devemos lembrar que aquele nosso irmão que praticou o ato criminoso percorre a escala evolutiva assim como nós, é tão imperfeito quanto nós. E por ser imperfeito e falho, estar aqui ao nosso lado precisa do nosso olhar bondoso. Precisa que olhemos para ele com compaixão, com misericórdia, que entendamos quais são as dificuldades, que estendamos a mão e digamos, estou aqui para te ajudar. Porque a maioria desses irmãos em grande desespero só precisam saber que nós estamos ali para ajudar. Que ele sim responderá pelos seus atos abomináveis, mas que ele terá amor, compreensão, compaixão, porque ele não está só, ele é nosso irmão e ele é filho de Deus. E ele está encarnado como nós, porque ele também precisa da lição desse mundo material para continuar o seu progresso moral e intelectual, que não se faz do dia para a noite. É necessário um aprendizado constante. Todos os dias aprendemos. Todos os dias vamos encontrar barreiras, obstáculos. E todos os dias vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Pedir a Ele que olhe por nós. Orar fervorosamente com todo o nosso coração e a nossa alma. Porque sabemos como fazer. Porque a humildade nos ensina a orar. Quando aprendemos a amar, nos tornamos humildes. A humildade faz com que saibamos o que fazer, porque só precisamos perguntar: o que devo fazer para praticar a caridade que Jesus nos ensinou? O que devo fazer para amar indistintamente? Porque quando conseguirmos amar o nosso próximo como amamos nossos filhos,
estaremos num caminho evolutivo mais avançado, estaremos mais próximos da perfeição. Hoje ainda não conseguimos, hoje ainda não somos capazes de amar indistintamente, mas saberemos quando o nosso amor for cada vez maior, quando conseguirmos olhar sem julgar, quando conseguirmos estender a mão mesmo para aquele que nós consideramos o que comete os atos mais abomináveis, mas ele é nosso irmão e precisa de nós. A caridade se faz presente no nosso dia a dia também, quando ouvimos até os mais tolos falarem. Às vezes eles falam coisas que não são reais e nós perdemos o nosso tempo entrando em discussões pouco produtivas, discussões frívolas que não levam a nada. Isso só serve para alterar o padrão vibratório daqueles que estão ao nosso redor, deixar os nossos pensamentos negativos, fazer com que nos liguemos àquele sentimento de angústia, de ai, ele me fez isso, ele me fez aquilo, aquela tagarelice interior que temos em nós que precisamos calar. Os nossos pensamentos devem ser sempre elevados, sempre para o bem. Assim estaremos sendo caridosos com o próximo e com nós mesmos. Essa foi a caridade que Jesus nos ensinou. Jesus andava pelas praias, pelos campos, pelas cidades, pregando amor, ensinando a amar ao próximo, contando as suas parábolas para que fossem gravadas por toda a eternidade, para que no futuro todos nós pudéssemos usá-las, entendê-las e aplicá-las. A lição da qual precisamos para sermos caridosos, para sermos melhores, está na nossa mão. Nós já sabemos. Deus colocou em nós a consciência divina. A consciência divina está dentro de nós. Toda vez que transgredimos as leis de Deus, nós nos cobramos, a culpa se instala, porque já sabemos. Já sabemos o que fizemos. Já sabemos onde erramos. Não adianta dizer que não, porque nós já sabemos, nós já temos essa consciência em nós, nós já desenvolvemos no nível evolutivo que estamos. Então, a única coisa que precisamos fazer é nos questionarmos. O que devo fazer? O que estou fazendo é certo? Quantas pessoas ajudo? Quantas pessoas prejudico? Essa é a maior das caridades. As nossas ações diárias. E se eu tiver dúvidas sobre o que devo ou não devo fazer, se aquilo está dentro dos desígnios divinos, se está dentro das lições que Jesus nos deu, eu só preciso perguntar: o que Jesus faria? O que Jesus faria? Quando perguntamos o que Jesus faria, há uma clareza de propósito. Sabemos o que devemos fazer, para onde devemos ir. E aí poderemos passar a utilizar a beneficência, porque precisamos lembrar que na condição evolutiva que estamos, todos nós ainda temos muito a aprender. Então está tudo bem. Tropeçamos, levantamos e seguimos. E vamos dia a dia buscando praticar o amor. Às vezes uma única palavra singela que utilizamos com alguém que cruza o nosso caminho. Às vezes apenas pela gentileza. Quantos precisam de gentileza? Em quantos locais que nós vamos durante a nossa encarnação, todo o período que já vivemos até agora, quantas pessoas encontramos que foram rudes conosco, que foram inadequadas, que nos fizeram sentir mal, em comércios, em shoppings, em diversos locais. A pessoa é rude e você pensa: por que está fazendo isso comigo? E você se sente mal. Enquanto que se você vai a algum local que alguém é gentil, você fala: nossa, como ele é gentil. Aí você elogia o trabalho daquele lugar porque a pessoa foi gentil, que é o mínimo que as pessoas precisam ser. Não importa o que está se passando com você, não importa os problemas que você tem na sua vida, todos temos. Você tem que se lembrar que aquilo não tem nada a ver com isso, então a gentileza deve estar acima de tudo. Para ser caridoso, eu preciso ser gentil. Para ser caridoso, eu preciso ser grato. Quantas vezes fomos gratos, verdadeiramente gratos? Quantas vezes fomos gratos simplesmente aos nossos pais pela oportunidade da encarnação, que nos dias de hoje está tão difícil? Todas as famílias hoje não querem ter muitos filhos, vão ter poucos filhos ou não querem ter filhos, e cada vez está mais difícil encarnar na Terra.
Cada vez está mais difícil vir para cá e continuar no nosso progresso, a nossa jornada. Então, temos que ser gratos. Gratos pela oportunidade de estarmos aqui. Gratos pelos obstáculos que recebemos em nosso caminho. A gratidão, ela deve estar acima de tudo, porque se você pedir a Deus para que Ele lhe dê paciência, Ele vai lhe dar momentos difíceis para que você exercite a paciência. Somos seres em evolução, aprendendo dia a dia. Então a única forma que temos para aprender é exercitar. É a prática diária. Para sermos mais pacientes, teremos que passar por diversas situações que exijam de nós paciência. Então, para que desenvolvamos a caridade, devemos ser gentis, devemos ser amorosos, devemos ser gratos. Joana de Ângeles tem um livro que foi psicografado por Divaldo Franco, que é a Psicologia da Gratidão. Podemos ler e aprender. Ela ensina o quanto a gratidão nos aquece o coração, o quanto ela nos leva a sentir o mundo espiritual, o quanto ela nos faz perceber que tudo que temos em nossa vida é tão maravilhoso e extraordinário. Até mesmo as provações, até mesmo as dificuldades, porque se não fossem por elas, não aprenderíamos, não evoluiríamos. Por mais sofrimento que elas nos tragam, elas têm um motivo de aprendizado. E sempre depois dela vem algo que nos ajuda a entender os motivos pela qual passamos por aquilo. Os motivos que nos levaram. Deus não permite que caia uma folha de uma árvore sem a sua permissão. Tudo que acontece aqui, pela qual passamos, teve autorização do Pai. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, precisamos desenvolver a maturidade espiritual, o conhecimento, buscar realmente o conhecimento para o desenvolvimento dessa moral cristã. Devemos ter um olhar compassivo para com o nosso irmão e severo para conosco. É sempre assim. A única forma de crescermos e evoluirmos é sermos compassivos com o nosso irmão e mais severo conosco. Não podemos rejeitar ninguém, desamparar ninguém. Devemos sim estender a mão para aqueles que foram humilhados. Não podemos julgar aqueles que cometeram erros. Principalmente por aqueles que deixaram o mundo em grande sofrimento. Devemos orar fervorosamente pelos nossos irmãos em perigo, que deixaram o mundo em condições às vezes muito difíceis para o espírito. Então vamos orar por esses irmãos. Ah, mas ele não merecia. Todos merecem. Todos merecem amor. Deus não faz distinção entre seus filhos. Ele olha por todos nós da mesma maneira. Então precisamos orar pelos que precisam, socorrer os que estão em agonia e desespero. Para aqueles que estão no fim da jornada da encarnação, devemos restar palavras de conforto, de alegria, porque retornaremos à pátria espiritual e seremos ainda mais felizes. Porque sabemos que aqui é um estágio do aprendizado, lá é o nosso verdadeiro lar. Então, vamos aliviar o coração das crianças desalentadas, aquelas que estão entregues às vezes à droga, ao vício, que precisam de apoio. Quantos jovens que cometem diversas atrocidades nas ruas porque não tem uma palavra amiga, um ombro amigo, alguém que as ajude, alguém que as ampare verdadeiramente. Porque às vezes a família é desestruturada, é cheia de problemas. E nós precisamos olhar por esses jovens porque eles são o futuro. Eles vão nos ajudar na jornada evolutiva e na melhoria do nosso mundo, na Terra, que vai se tornar logo um mundo de regeneração. Então, Deus nos compara, é como se fosse uma montanha que tem milhões de grãos de areia. Esses grãos de areia são soprados pelo vento. Quando você está sobre a montanha e você olha para baixo, você vê aqueles grãos de areia se espalhando. Somos nós, os grãos de areia se espalhando ao vento, de acordo com nossas ações. Então Ele está vendo tudo o que está acontecendo e sempre vai nos amparar. Por meio dos nossos amigos de luz, dos nossos anjos protetores, estaremos sempre acolhidos e socorridos. Se estivermos em agonia e em sofrimento, só devemos pedir aos nossos amigos que nos amparem, ao Pai Criador que não nos abandone, porque Ele não nos abandonará. Dessa maneira, as mais doces e puras alegrias virão da beneficência. Se pudéssemos utilizar nosso tempo apenas fazendo os outros felizes,
seríamos imensamente felizes. Porque é isso que aquece, acalma e nos traz alegria, a verdadeira alegria, a incontestável alegria que está em doar o nosso tempo e se sentir grato pela oportunidade de servir. Jesus, Ele veio para a Terra. E muitos dizem que Jesus morreu por nós, mas Jesus não morreu por nós, Jesus nasceu por nós. Ele nasceu para nos mostrar o caminho, Ele nasceu para nos trazer o seu Evangelho, Ele nasceu para nos ensinar o que devemos fazer para lá chegar. Ele nasceu há mais de 2000 anos e ainda estamos tentando entender o que devemos fazer para sermos perfeitos, para sermos espíritos elevados, para sermos pessoas boas, mas Jesus já disse isso, Ele já nos ensinou, já temos os ensinamentos e o conhecimento, já recebemos, só precisamos usar. Jesus era muito feliz e Ele era feliz porque Ele servia, Ele ajudava. Então, a única coisa que precisamos fazer para resumir essa caridade é amor, ajudar, dedicar o nosso tempo. André Luiz, o espírito que Chico Xavier utilizou muitas vezes, né, fez vários livros psicografados por ele, ele conta sobre a sua mãe quando ele desencarnou. Quando ele desencarnou, ele era um homem muito ligado aos prazeres materiais, os prazeres da terra. Ele não tinha nada espiritual, ele deixava a família à mercê, não cuidava dela da maneira como devia. Bebia muito, tinha muitos vícios. Ao desencarnar pelos vícios, agonizou durante mais de 8 anos em condições que ele não entendia, não sabia por que estava sofrendo, achava que não merecia sofrer. Mas quando ele se arrependeu, ele conseguiu ser resgatado daquele lugar de dor. E ao chegar num local onde ele podia entender toda a encarnação, todos os erros que cometeu, ele buscou entender as pessoas que haviam orado por ele. E ao chegar no local onde ele teria acesso a todas as pessoas que oraram por ele, ele tinha recebido durante toda a encarnação 2 orações, apenas 2. Uma era da sua mãe, que era um espírito altamente iluminado e que o ajudou durante o desencarne lá, o ajudou, e também a mãe dele intercedeu muito por ele para que ele fosse tirado daquela condição, orava muito por ele. Mas a segunda pessoa que orou por ele não era um filho, não era um irmão, não era um amigo, um parente próximo. A pessoa que orou por ele era uma senhora que ele não gostava na terra. Uma senhora que era casada com um senhor que tinha problemas de saúde muito sérios e ela levava o marido para André Luiz cuidar gratuitamente. André Luiz só recebia aquele senhor porque a sua secretária o obrigava. Ele fazia careta, ele não queria ajudar, ele sabia, ele estava descontente, mas ele ajudava porque a secretária pedia para ele ajudava aquele senhor gratuitamente. E a senhora, que não sabia que André Luiz não tinha nenhum interesse em ajudar, orava fervorosamente por ele, porque ela ajudava o marido dele, a caridade. A única outra oração que André Luiz recebeu durante toda a encarnação foi de alguém que ele mal conhecia e que ele desprezava, porque ela entendeu que ele fazia caridade. Ela não sabia que ele não fazia por amor, mas ele fazia, e ele recebeu em troca a oração fervorosa daquela senhora. Então, quando praticamos a caridade, sendo por pessoas que conhecemos ou não, estamos mais próximos de Deus. Vamos nos elevar. Então, é isso que é importante para todos nós. E aí Jesus contou para nós a parábola do bom samaritano. Não sei se vocês já leram essa parábola, mas nessa parábola há uma pessoa que está caída no chão, sofrendo, que está machucada, e muitas pessoas passam por ela e olham de lado e não se importam com essa pessoa. Mas um samaritano, que era uma pessoa considerada de má vida naquela época, vai e ajuda aquele homem que está em sofrimento. O ajuda, cura suas feridas, leva ele para uma hospedaria, hospeda, se interessa por ele, se preocupa por ele, quer ter certeza que ele está bem antes de ir embora. Não dá simplesmente o dinheiro da caridade material e vai embora porque tem muito o que fazer. Dá o dinheiro e também ajuda, se interessa. Essa é a verdadeira caridade.
Então, para que pratiquemos realmente a caridade, nós devemos sim olhar para o nosso irmão, ter fé que seremos sim auxiliados quando estamos praticando o amor e a caridade que Jesus nos ensinou.